Paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submerso na Graça, que Deus vos abençoe, meus amigos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é o pastor Raimundo Batista. É um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, debaixo da graça, da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão do nosso Deus, amém? E hoje eu gostaria de estar falando a respeito um pouquinho, melhor dizendo, da natureza humana, tá bem? Nós vamos falar sobre a natureza humana, a imagem de Deus. Nós vamos falar sobre os componentes da natureza humana e as responsabilidades do ser humano, amém? E eu gostaria de ler com você Eclesiastes capítulo de número 12, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: Lembra-te do teu Criador, antes que quebre a candeia de prata e se despedace o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Quero orar com você, amém? Para que Deus possa nos abençoar e nos ensinar, nos dar maturidade, força e moldar a nossa vida. Senhor meu Deus, neste momento queremos te louvar pela sua bondade, pelo seu amor. Ó Deus, todos aqueles que estão, Senhor, vendo este vídeo, vendo, Senhor, este momento glorioso de estarmos debaixo da Tua presença e da Tua graça, eu lhe peço, meu Deus, nos dê sabedoria, visita corações, visita vidas, meu Pai, que venham a ser alcançados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos aí falar um pouquinho, Interessante notarmos que quando nós lermos Eclesiastes capítulo número 12, nós ali temos, o escritor, o escritor Salomão, ele fala sobre, no contexto de Eclesiastes, ele fala sobre a juventude e também fala sobre a velhice. E aqui, quando ele trata desse texto, ele está tratando da velhice, né? É uma poesia, de reflexão que nós podemos observar. Ele fala sobre o cordão de prata, que refere à medula espinhal. Também ele vai falar sobre a tigela dourada, que está quebrada, referindo ao cérebro, né? O jarro estilhaçado na fonte representa um coração fraco. E a roda quebrada no poço são sistemas de veias, artérias que irradia do coração. Pode ter parecido que os antigos acreditavam que, era como se fosse uma roda de raios, o coração humano. Pois bem, então o que nós percebemos quando ele fala sobre a destruição desses quatro objetos, ele está dizendo o fim da vida, Ele está dizendo da mesma forma que um dia o homem foi criado do pó da terra, o homem um dia voltará ao pó da terra. Aqui vai dizer, e o pó voltará à terra, como era. Ou seja, nós fomos criados e moldados por Deus pela terra, pelo pó da terra. O Espírito volta a Deus que o deu. Pois bem, todas as criaturas que Deus fez, o ser humano, é incompativelmente superior e também mais complexa. Ou seja, de toda criatura que Deus cria, que Deus criou, melhor dizendo, os animais, os répteis, os animais marinhos, as aves, o ser humano é uma criação bem complexa, tá? Por quê? Por seu orgulho. No entanto, o ser humano comumente se esquece de que Deus é o Criador, que ele é ser criado e que depende de Deus. Ou seja, isso que faz a distinção, a sua complexidade é pelo orgulho, porque nós observamos o quanto o ser humano ele é orgulhoso, não é? O quanto ele é orgulhoso. E por causa do seu orgulho, se esquecem de Deus. Isso você pode estar acompanhando quando você tiver um tempinho, Romanos capítulo de número 1, Você vai observar lá o quanto o ser humano ele é orgulhoso, Porque o orgulho do ser humano não consegue reconhecer Deus, não consegue ver Deus,
O ser humano orgulhoso, ele não consegue olhar para esse cosmo, né, dentro de uma cosmovisão e enxergar a grandeza de um criador, né? Então ele é orgulhoso, por isso ele é um ser complexo, tá? Ele não entende que ele é um ser criado. Por isso que você vê aí, como nós falamos esses dias sobre a evolução, né? O orgulho faz com que o homem não entenda e aceite que ele veio das mãos de um Deus divino, de um Criador. E nós vamos analisar agora sobre a natureza humana, né? Na perspectiva bíblica da natureza humana. Então nós vamos falar hoje a natureza humana, a imagem de Deus, tá? Primeiro, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, para nós estarmos analisando, tá? Então, o que nós observamos? Primeiro, a Bíblia ensina claramente que Deus, mediante a decisão especial, criou a raça humana à sua imagem e semelhança. Então, pessoal, a gente pode observar, Gênesis capítulo de número 1, né? Nós vemos aqui, que a Bíblia ensina claramente, né? Claramente, que Deus, mediante a decisão especial entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A Trindade, que nós, trinitários, cremos na Trindade, né? O único Deus manifesta três pessoas distintas, tá? Não cremos em três deuses, tá? Isso é tema de muita discussão, debate, tá? Mas aqui nós não vamos debater, nós vamos falar da graça, do amor e da grandeza de Deus. Então, mediante uma decisão especial. Gênesis capítulo número 1, versículo 27, diz: Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus criou macho e fêmea, os criou. Agora no versículo 26, né, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, né, a nossa semelhança. Então a decisão especial de Deus criar a raça humana, a sua imagem, ela está estabelecida em Gênesis capítulo 26, 27. Ok? Nós, como eu vou dizer, nós não viemos de uma molécula, foi desenvolvendo para chegar ao que somos hoje. Não, nós não cremos nisso. Pela fé, Hebreus 11, versículo 1, 2. Pela fé entendemos que tudo foi criado por Deus, tá? Então, portanto, nem Adão nem Eva são produtos da evolução, ok? Ninguém é produto da evolução. Irmãos, não dá para encarar uma realidade dessa de ser produto de evolução. Não há sentido. Ainda que querem mostrar, querem fazer tal, tal. Até mesmo a pessoa mais simples entende que nós somos criados por Deus, tá? Nós não somos produto da evolução. Mateus capítulo 19, vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar. Mateus capítulo 19, né? A Bíblia, é a palavra de Deus, ela é muito linda, muito maravilhosa, e às vezes tem muita gente que tem um certo preconceito, né? Mas é porque ainda nunca leu a Bíblia. Às vezes se baseia pelos má testemunhos de pessoas que vivem no mundo hoje, se diz cristão ou evangélico, mas não é isso. Porque a partir do momento que ela começar a conhecer o evangelho, começar a conhecer, né, quem é Deus, ela vai entender que a Bíblia é um livro extraordinário. Mateus capítulo 19, versículo 4, ele diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tende lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? Ou seja, Deus nos formou. Então, a natureza humana, ela tem a imagem e semelhança de Deus, tá? E por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva podiam comunicar-se com Deus e ter comunhão com Ele e espalhar o seu amor, glória e santidade. Olha só, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, ele poderia espalhar, ou seja, melhor dizendo, ele poderia, né, comunicar-se com Deus. E preste muita atenção que Deus, ele criou a mim, criou você para poder se comunicar com ele, poder se comunicar com Deus. Ou seja, Deus não criou nenhuma máquina, nenhum robô que não se comunica, que não pode falar, que tudo está decretado. Não, Deus, ele criou você para poder se comunicar com ele. Às vezes você caiu aqui de paraquedas, está olhando, quem sabe você nunca se comunicou com Deus.
Quem sabe você sabe de Deus, né? Porque alguém falou e isso entrou na sua mente, mas ainda não desceu no seu coração. Mas eu quero te dizer que você foi criado para comunicar-se com Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Isso é lindo, porque a Bíblia diz que todas as manhãs, lá no Éden, o Éden, dentro da criação era o jardim, Éden, palavra significa lugar de delícias. Todas as manhãs, Deus descia no Éden para comunicar-se com Adão, falar com Adão. Então, nós somos criados e nós podemos comunicar com Adão. Né? Não existe essa ideia de que, Deus criou o mundo, deixou o mundo aí, como o relojoeiro fez o relógio, deu o corda e largou ele aí e sumiu. Deus existe, mas não pode se comunicar. Não, nós podemos se comunicar com Deus. Nós podemos falar com Deus. Podemos sentir Deus, né? Irmãos, a Bíblia é extraordinária, tá? Então, nós, como imagem e semelhança de Deus, podemos se comunicar. Da mesma forma que ele se comunica, a Trindade se comunica para poder criar o ser humano, nós também podemos se comunicar com Deus, ter comunhão com ele e espelhar no seu amor. Ou seja, nós fomos criados para ter comunhão com Deus, né? Servi-lo, honrá-lo, amá-lo, ser ensinado por ele, direcionado por ele, porque nós somos feitos à sua imagem. Você percebe que Deus, ele se comunicava no âmbito da criação para criar a natureza humana, na decisão especial de Deus. Então nós percebemos que nós podemos ter comunhão, porque eles tinham comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Comunhão fala de unidade, né? Elohim, né? Plural majestoso que seja, fala-se de unidade composta. Único Deus, manifesta três pessoas distintas, ou seja, comunhão. E ele nos fez para ter comunhão com ele. Deus não criou o ser humano para ter comunhão com o pecado. Deus não criou o ser humano para ter comunhão com o engano, com o estelionato, com a mentira, com tudo aquilo que não presta. Deus não criou você para ter comunhão com o alcoolismo, com as drogas, com a prostituição, não. Deus te criou para que você tenha comunhão com Ele. Amém? Prosseguimos. Nos criou para aprender a amar, né, para espalhar o seu amor, não da forma que muitas pessoas estão vendo hoje, queridos. É muito importante se alientar a todos que não é porque fala de Cristo, são de fato cristãos, entendeu? Hoje se generaliza muito, né? Que questões são ruins, pastores são ruins, não. Entendeu? Existe muitos pastores bons, cristãos bons, mas de fato existe um tipo de pessoas que se denominam cristãos, mas não são. Porque todo cristão, que segue a Cristo, que pratica os seus ensinamentos, são fiéis ao Senhor, não tem esse tipo de comportamento que você observa hoje nas redes sociais, na sociedade, no mundo político. Não. Ele é totalmente contrário, entendeu? É totalmente contrário a essa depravação, os enganos, as mentiras, essas coisas que hoje chega a ser nojento, né? Mas nós, como servos de Deus, como cristão, como imagem de Deus, nós temos que transmitir o seu amor. Como? Não só falar, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes com o próximo. Porque quando fere, quando mata, quando é, destrói, isso não é amor. Nós não estamos colocando em prática o amor, mas sim o orgulho, a soberba, tudo aquilo que atribui a Satanás. Não é? Então, nós temos que separar o seu amor, a sua glória e a sua santidade, tá? Nós somos separados por Deus, santidade separada por Deus. Então, segundo ponto, a natureza humana é a imagem de Deus. Segundo ponto, neste pelo menos três diferentes aspectos da imagem de Deus na raça humana. Nós temos aqui três aspectos distintos, né, diferentes da imagem de Deus na raça humana. Adão e Eva tinham semelhança moral com Deus, para ser justo e santo, não é? Efésios capítulo 4, o que a Bíblia vai nos falar? Efésios capítulo 4, versículo de número 24, olha o que a Bíblia vai nos dizer.
E não os revestir, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Não é? Então, nós temos a semelhança moral de Deus, né? Essa moral de Deus, para ser justos e santos, no sentido que nós temos que ser. Não falo aqui no sentido de perfeição, tá? Perfeição um dia nós vamos alcançar quando nós somos arrebatados para o reino de Deus. Mas, em nosso viver aqui, ser justo, procurar ser justo com as pessoas em todas as formas de viver, ok? E ser santo, separado, porque assim, a nós como criado à imagem e semelhança de Deus, moralmente, Deus ele é justo, ele é santo. Deus ele não se contamina com o pecado, ok? Deus ele abomina o pecado e nós devemos abominar o pecado, porque nós somos separados, ok? Então você é separado. Você não precisa roubar porque alguém quer te influenciou a roubar. Você não precisa enganar porque alguém te faz enganar. Você não precisa. Você precisa se separar e se apegar àquele que criou você, a imagem dele, o nosso Senhor. Ok? Com um coração capaz de amar e também determinado a fazer o que era bom. Assim Adão e Eva foi criado, justos, santos, um coração capaz de amar, de fazer aquilo que é bom, né? Deus nos criou com esse coração. Dessa forma ele nos fez. Olha só, tinham semelhança com Deus na inteligência. Queridos, eu fico analisando como o ser humano é inteligente. Como o ser humano tem uma inteligência extraordinária. Por quê? Nós somos a imagem de Deus. Deus é um ser inteligente. Nós não compreendemos a inteligência de Deus de uma forma extensa, mas de uma forma minúscula. Porque quando você olha para o cosmos, né? As leis da natureza que regem a natureza. Meu irmão, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Não dá para nós entender a inteligência de Deus porque não é incabível em nossa mente. Nós somos seres limitados, Deus é um ser ilimitado. Deu para entender? Então Deus te fez para ser inteligente. E como uma pessoa inteligente, você precisa analisar as coisas em sua volta. Porque quando a gente é inteligente, a gente percebe que o mal sempre está agrupado em volta, né, dentro de algum sistema, para tentar trazer muitos casos, né, caos, destruição e assim por diante. E nós somos ser inteligente. Por que é que eu vou me deixar me levar por aquilo que destrói, se eu sabendo que aquilo vai me fazer mal? Por que é que eu vou andar nesse caminho? Lembra Sansão? Sansão era um camarada muito inteligente, mas acabou se cegando, deixando a sua inteligência sendo tampada pelos seus prazeres. Olha a situação, Nazireu não podia tocar em morto, tal, matou um leão, tocou no leão, deu para os pais comer o mel, casou com uma filisteia, e assim você percebe alguém que se perde, né? De alguém que se esquece que é inteligente. Tá? A inteligência não só consiste em saber matemática, português, inglês. Inteligência, querida, ela está estabelecida em entender que acima de você existe um Deus para conduzir a sua vida, os seus passos e os seus propósitos de vida. Ok? Bora lá. Pois foram criados com o espírito, olha só como nós somos criados com espírito, emoções e capacidade de escolha, livre-arbítrio, ou foram criados livres, arbítrio, livres, não escravos, não oprimidos, arbítrio, escolha. Deus criou Adão e Eva, colocou no Éden, não é? Eles estavam com emoção, com capacidade de escolha. Deus disse, ó, tá aqui o dia que comer dessa árvore, vocês vão morrer. Ou vocês escolhem comer ou obedecer a minha voz. Eles escolheram comer o fruto. Tá entendendo? O homem foi criado com capacidade de escolha. E as escolhas da desobediência de Adão e Eva levou ao caos, à queda, a corta do cordão umbilical do relacionamento de Deus para com o homem. Deus expulsa eles do Éden. Você está entendendo? Então,
As suas escolhas que você faz é que leva você para longe de Deus. Tem muita gente que fez más escolhas e está longe de Deus. Tem gente que está fazendo más escolhas e está começando a caminhar para longe de Deus. Sim, hoje você pega más companhia, escolhe más companhia para andar, jovens que escolhem relacionar pelas suas razões e emoções, né? Faz má escolha, escolhe um camarada esquisito, e ou é vice-versa, o rapaz com a moça esquisita e assim por diante. Aí você percebe que as suas más escolhas rompe esse relacionamento, porque não entende que Deus nos fez com arbítrio, escolha. Porque quando você entender que você foi criado para escolher, você tem que ser inteligente para escolher aquilo que é bom e agradável, tanto a Deus como aquilo que vai te fazer bem. Ok. Deus plasmou no ser humano a imagem que ele mesmo lhe apareceria visualmente no Antigo Testamento e na forma que seu filho um dia tomaria. Terceiro, quando Adão e Eva pecaram, essa imagem de Deus neles foi seriamente danificada, mas não totalmente destruída. Ou seja, a imagem de Adão e Eva, de Deus, a imagem do homem criado, a imagem semelhante de Deus, ela foi danificada, não destruída totalmente. Depois da queda, ela ficou danificada. Tá? Ela foi danificada de uma forma que não totalmente, porque no primeiro ponto, inevitavelmente, a semelhança moral de Deus no homem ficou arruinada quando Adão e Eva pecaram. Você percebe que em Gênesis capítulo 6, né, o homem começa a se depravar de uma forma total. É tanto que Deus vai tirar o Espírito Santo do homem, do meio da terra, né? Deixaram de ser perfeitos e santos, passaram a ser propensos ao pecado. É por isso que às vezes o desejo do ser humano é pecar, fazer aquilo que é errado. Propensão esta, ou tendência que transmite aos filhos. Para nós terminarmos, o estrago da imagem de Deus do homem, quando declara que o crente remido deve ser renovado segundo a semelhança moral de Deus, apesar de o ser humano ser pecador, como é, ainda retém uma porção elevada da semelhança de Deus na sua inteligência, na capacidade de comunhão e na comunicação com Ele. Ok? Então, mesmo o homem desfigurado, né, por causa da queda, Deus lhe propôs uma redenção. E essa redenção faz com que o homem tenha capacidade de comunhão e comunicação para com Deus. Tá? Essa aqui é a nossa lição, falando um pouquinho sobre a natureza humana, não é? Que nós somos a imagem do Senhor, somos pessoas morais, né? Ainda que uma criação complexa, né? Às vezes egoísta, soberba, inteligente, não é? Mas fomos criados com livre-arbítrio e também criados para se comunicar com Deus, se relacionar com Deus, transmitir o seu amor e também a capacidade de ter comunhão e comunicar com o Senhor. Essa é a nossa natureza, como diz o sábio Salomão, vai dizer, lembra do teu Criador, antes que quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus. Então, ele está falando do ciclo da vida, né? Da velhice, né? Que a velhice vem, tudo para, e nós voltamos, né, para o pó da terra. Que Deus abençoe. Chegamos ao fim, mais uma vez, desse vídeo, né? Natureza humana. Nós iremos falar no próximo vídeo sobre os componentes da natureza humana. Querido, quero pedir a você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, amém? Compartilhe com alguém esse vídeo para que chegue mais pessoas, que Deus alcance muitas pessoas que precisam conhecer Deus de verdade, amém? Que Deus abençoe, você tenha um ótimo dia. Fique com Deus.